Boa noite a todos. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir encerrar essa gestão, né, enquanto secretário, sem nenhuma culpa, nenhum remorso, nenhum arrependimento. Né? Essa é a expectativa maior. É um prazer estar aqui. Essa informação de que era o Dr. Cleomar, né, que fazia essa palestra nas quartas, me trouxe uma maior responsabilidade ainda, sabendo da pessoa que é Dr. Cleomar, né? Não deixou de ser com o seu desencarne, e aumentou ainda mais a responsabilidade. Você devia ter deixado para falar isso depois que acabasse. Mas tá bom, já estamos, né? Tá na chuva mesmo. Vejo rostos conhecidos, pessoas do meu ciclo de amizades. Muito obrigado a todos que abdicaram tempo aí, talvez com suas famílias, né, suas casas, ou que trouxeram suas famílias para estar hoje aqui com a gente. É uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez, mais um ano, sempre à disposição. Tenho repetido isso várias vezes, espero não ficar chato, mas é importante esclarecer, né, que a gente não tem a pretensão nenhuma de dar aula sobre nenhum tema do Evangelho. Muito menos desse. Não é minha pretensão dar aula. Eu acho que quem dá aula é quem vivenciou, quem vivencia, quem superou, né? Quem realmente aplica de fato e corretamente aquilo que aprendeu. Estou no caminho, como todos nós aqui estamos. E o caminho é longo, tem sido e será para todos nós. Então, estou aqui na qualidade de um irmão, no mesmo nível de todos nós aqui, estamos no mesmo barco, mas que tive a oportunidade, a honra de compilar alguns estudos, trazer algumas análises, trazer para o nosso aprendizado comum. É meio que uma terapia que eu faço e vocês me ajudam, me ouvindo, né? Porque acho que o primeiro a ouvir aqui, lógico, sou eu. Muita responsabilidade. Tem até o meu ilustre vizinho está aqui hoje, né, Gilson? A hora que eu ouvi ele aqui, eu até fiquei assim, vixe, e agora? Vou falar de culpa aqui. Não do meu vizinho, né? Eu tenho que dar um exemplo agora. Né? Mas obrigado por ter vindo. Bom, para começar, trouxe aqui um conceito, um aprendizado que é importante a gente ter em mente para ponto de partida para as nossas análises nos slides, nas falas seguintes. Calderaro, no livro Evolução em Dois Mundos, traz para nós uma explicação muito útil a respeito da divisão que é feita no nosso cérebro, em paralelo com o nosso grau e as nossas conquistas evolutivas. Quem já fez essa leitura vai se recordar comigo que Calderaro divide, né, o nosso cérebro, tanto físico, fazendo um paralelo com o espiritual, em 3 níveis. Isso é importante para a gente dar entendimento ao restante que a gente vai analisar. Num nível mais inferior, que a figura aqui traz, mas localizado a sua correspondência anatômica à parte cerebral ligada aos instintos, à animalidade, aos reflexos primários, às funções vitais básicas, que é a parte basal, bulbo, cerebelo, tronco. Ele traz, então, que ali está alojado o subconsciente, relacionado temporalmente e evolutivamente ao nosso passado. Certo? Esse é o primeiro nível mental, cerebral, evolutivo, por assim dizer. Então, ali está ligado às ideias de instinto, às ideias de sobrevivência, e é onde é acumulado tudo aquilo que nós vamos adquirindo ao longo do nosso tempo. Num nível intermediário, seria a parte branquinha aqui, não sei se todos conseguem ver a figura como eu, está o nível consciente, o nível presente, relacionado anatomicamente, na nossa anatomia, ao córtex motor, ao cérebro, a parte motora, a parte do pensamento ativo, da prática, da ação, da transformação do pensamento e da intenção em atitude, relacionado temporalmente ao tempo presente. Então, é o hoje, é o agora, são as realizações do momento, que aos poucos vão construindo a bagagem que vai sendo armazenada na base,
né? Vai sendo incorporada nas nossas evoluções. Esse seria o cérebro intermediário. Num terceiro e último nível, Calderaro, grande mentor, nos orienta que representa a nossa ligação com o alto. Se num nível primário eu tinha o passado, o arquivo, as conquistas, num nível médio eu tenho o presente, o trabalho, a atitude, no nível terciário eu guardo então as minhas ligações com o futuro, as minhas metas, os meus objetivos iluminados, a minha ligação com o alto, certo? Representado anatomicamente no meu cérebro como os meus lobos frontais, cuja região sabemos está alojado um importantíssimo chakra ligado a esta atitude, a esta ação, a este conceito. Então, nesses 3 níveis cerebrais, mentais, evolutivos, está contido toda a nossa bagagem do que fomos, somos, estamos e seremos. E ele traz, nesses conceitos, que a nossa consciência sempre está vinculada à nossa escala de valores. Tudo aquilo que a gente julga como certo, errado, bem ou mal, e é fruto de nosso grau evolutivo e de nossas conquistas milenares. Tudo que conquistamos ao longo de sucessivas reencarnações constitui o que hoje chamamos de consciência, e que está sim armazenado em nosso espírito, de uma forma mais ou menos atuante, mais ou menos presente, mas subconscientemente, com certeza. Representa o conjunto de nossas conquistas passadas, impulsividade, hábitos, né? Automático, sobrevivência. Isso é importante a gente ter em mente. Tá? A formação da nossa consciência. E na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 621, ela é bem clara, assim como a resposta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, essa pergunta, cuja resposta objetiva e clara, nos deixa bem, sem dúvidas, com relação ao assunto. Tudo isso que somos, que fomos, que somos e que seremos, constitui a nossa consciência, a nossa bagagem de valores. O que acreditamos certo, errado, bem e mal. Isso vai sendo armazenado nas atitudes presentes, armazenado naquilo que somos do passado, construindo o nosso futuro, para o bem ou para o mal. Certo? Importante esses conceitos. Acontece que ao longo de nossas existências, mesmo nessa mesma existência, porque nós, um pequeno parênteses, os espíritas, a gente sempre fala em sucessivas encarnações, a gente meio que subconscientemente, às vezes, se exime da responsabilidade dessa, das atitudes dessa encarnação, que talvez são as mais importantes, né, nos nossos conceitos. Então, mesmo nessa encarnação, tanto quanto em sucessivas, nós vamos cometendo os nossos erros. Nós nos desvirtuamos da lei divina que está escrita em nossa consciência. Então, nós vamos cometendo delitos, erros, né? Através da ira, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da sexualidade, enfim, erros. Esses erros, invariavelmente, acendem sinais em nossa consciência. São erros. Hoje, nós aqui, neste nível evolutivo que todos nós nos encontramos aqui, nós temos que falar de nós aqui hoje, né? Nossa consciência aponta o que é certo e o que é errado. Nós temos essa capacidade. Ela será mais desenvolvida ainda, já foi menos. Mas hoje nós temos essa condição, nós sabemos. Os erros que vivenciamos, sucessivas reencarnações, e mesmo nessa mesma encarnação, sucessivas vezes, vai acendendo sinais em nossa consciência. Esses sinais, eu posso, enquanto espírito, com o meu livre-arbítrio, dono de mim, simplesmente ignorá-los. Simplesmente ignorá-los. E é o que a imensa maioria de nós fazemos. Todo santo dia. Todos os anos, durante a nossa vida. Nós ignoramos os pequenos, os médios, os grandes erros, os grandes delitos do nosso dia a dia. E a vida vai assim continuando. Certo? A vida vai continuando. Sem maiores agravos aparentes. Então, de erro em erro,
ignorando os apelos da consciência, ignorando esses sinais que são acesos, nós vamos tocando a vida nesse vai e vem incessante do dia a dia, sem parar para fazer uma análise dos atos, das atitudes, desses pequenos ou grandes erros que vamos cometendo, e vamos colecionando eles, e vamos em frente, através de distrações várias, desculpismos, negação, conveniência. Vamos caminhando. Por força de lei, da lei divina, isso tem um prazo para acabar. Há um fim nisso. Num determinado momento, por uma série de fatores que poderemos resumir, talvez em 3 principais, a reincidência sucessiva nesses mesmos erros ao longo do tempo, reincidindo, os sinais apontando, está errado, ignoro, me distraio, vou em frente, está errado de novo, errado. Ou por a reincidência nos mesmos níveis de sofrimento, porque muitos desses erros, pequenos ou grandes do nosso dia a dia, atitudes erradas, desvirtuamentos, geram consequências negativas, graças a Deus. E essas consequências negativas trazem certa dose de dor, de sofrimento, mesmo que passageira, rápida, mas traz. E isso pode ir se acumulando em nosso consciente, né? E com uma repercussão cada vez maior em nosso campo mental. Aliado à evolução que forçosamente temos que ter, num dado momento, então, o que vai acontecer com a gente? Diante de todos esses erros, o nosso cérebro atual, o motor, o cérebro do meio, o segundo nível de Calderaro, ele, nessa construção contínua de erros sucessivos, sofrendo as consequências, ele resgata ali do subconsciente uma noção. E esse sinal, esse alerta, passa a encontrar, então, um eco dentro de nós. Passa a ter um significado diferente. De forma que aquele mesmo erro que a gente sempre fez, de repente, não tanto de repente, a gente sabe, começa a fazer sentido. A gente começa a perceber aquilo ali. E vai ficando mais difícil a fuga, negação daquilo. Fugir das consequências daquele pequenino, até então considerado, erro que vimos cometendo. E isso, num segundo momento, então começa a se associar a um certo grau de desconforto, de sofrimento. Então, nesse momento evolutivo, surge a culpa. Então, nós estamos, nessa análise de hoje, seguindo uma linha de raciocínio que começou, vejam bem, no indivíduo que comete o erro, mas o ignora, ou desconhece, ou se distrai voluntariamente dele e segue em frente. Até o ponto onde esse erro cresce por força do tempo e da repetição e se torna uma culpa. Ou seja, o indivíduo reconhece que há um erro. E isso pode ou não se associar, num grau seguinte, a um sentimento de remorso. Então são coisas diferentes e a gente tem que entender bem essa diferença para a gente aprender. Quando levantamos os estudos, essa diferenciação ajuda a gente a compreender a coisa. Então, é uma evolução. No dicionário, se a gente for ver, vamos definir então essas duas coisas para a gente entender, começar a entender bem essas diferenças. Culpa, no dicionário, é o ato ou omissão repreensível, falta voluntária, delito. É o erro em si, é a falta, é o erro. Remorso, sentimento de culpa, sensação de mal-estar, de angústia, que resulta de uma falha ou erro cometido contra alguém. Então há uma diferença. Que se a gente for já tirar uma conclusão rápida dessas duas definições, a gente já define de cara que nem todo indivíduo culpado sente necessariamente o remorso. E também há aqueles que sentem remorso mesmo sem ter culpa.
Então são coisas distintas, e às vezes a gente trata da mesma forma, mas não são. E aqui a gente começa a entender. Então, evolutivamente, há um indivíduo que simplesmente ignora o erro. Não se considera nem culpado, nem errado. Esse é um grau evolutivo. Muitos de nós nos enquadramos dele, mas muitos. De repente, esse indivíduo reconhece o erro, ele se reconhece culpado, mas não quer dizer que ele vai parar de fazer o erro. Não chegamos nesse nível evolutivo ainda. Há o culpado que continua se comprazindo no erro, sabendo que está errado. Mas muito de nós nos encaixamos nesse nível também. No nível seguinte, esta culpa gera um sentimento ruim. A culpa que antes eu conseguia lidar com ela e continuar errando, não consigo mais. Surgiu o remorso. Aí a gente chegou, né? Avançamos mais. Então, vê como o remorso é evolução. Olha que interessante. O remorso é um sinal evolutivo. O conhecimento de certo e errado, que nos dá a noção de culpa, também. E a ignorância completa? Não. Então, é uma evolução gradativa de valores, conceitos e sentimentos, que forçosamente, mais cedo ou mais tarde, nessa ou em outra encarnação, todos nós atravessaremos. Atravessamos e atravessaremos. No livro do Allan Kardec, né, O Céu e o Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, ele traz a seguinte mensagem, que se enquadra aqui. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste no sofrimento físico ou moral que lhes são consequentes, ou seja, na vida atual, ou seja, na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, interessante, porque, veja bem, a expiação consiste no sofrimento físico ou moral que lhes são consequentes. A expiação, ela já começa no momento em que o indivíduo reconhece o remorso. A culpa primeiro e o remorso. Ali começa já o resgate. Chico vai além, muito mais profundo nessa reflexão e nos traz esse conceito sublime. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. O ofensor, ele começa a sofrer as consequências da sua expiação no momento da falta. E ele é digno da mais alta misericórdia, da mais alta compaixão, não de ódio. Porque ele já começa o resgate no momento em que se vê culpado e sente o remorso. E as consequências desse remorso, que é justamente esse sentimento negativo, punitivo, ligado à culpa, são nefastas em nossa vida, em nossa existência, em sucessivas reencarnações. Vemos fenômenos como a autopunição, né? Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, fala: a punição mais severa, portanto, para o transviado é o despertar da consciência, hoje ou amanhã. Olha que profundo, pesado, mas verdadeiro. A punição mais severa é o despertar da consciência. É quando o indivíduo se reconhece culpado e se arrepende do erro. Se autopune. Isso é a punição mais severa para ele. Então, tem indivíduos, naquela análise nossa de uma escala evolutiva, que são executados por pena de morte, por uma culpa, sem sentir um pingo de remorso. E sofreriam muito menos do que aquele indivíduo que, culpado, não foi morto pela culpa, mas teve a sua consciência despertada pelo remorso. Há indivíduos que vivem uma encarnação inteira com o remorso das suas culpas, e que dariam de tudo para um desencarne mais cedo. Para vocês terem ideia do peso
que pode representar o remorso na vida de uma pessoa, na existência de uma pessoa. E se ela se autopune, porque do próprio conceito do remorso é isso, é o sentimento negativo atribuído em conjunto com a culpa. E isso leva a uma autopunição. Leva a uma autoanálise muito negativa. Que vai gerar uma estagnação muito grande. Como André Luiz falou no livro Entre a Terra e o Céu. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. Trava todas as nossas ações. Nos prende ao cérebro primitivo. Anula as nossas forças físicas e intelectuais do presente. Porque a atitude errada já passou. O erro, a culpa, foi. Não vai voltar. Mas o remorso nos prende a isso. A atitude realizada, errada, já foi arquivada no nosso cérebro primitivo, nos porões da nossa consciência. Está guardada. Mas a gente não consegue, pelo remorso, pela autopunição, se desvencilhar deste passado e ativar o presente, que é o cérebro intermediário, o do agora, o da ação. Então nós ficamos presos no lado primitivo da coisa e não avançamos. Talvez uma das piores consequências do remorso. Certo? Pode levar também, por que não, a um sentimento de autopiedade muito grande. Então existem indivíduos, muitos de nós, que atravessamos encarnações inteiras nos julgando os piores seres do mundo. Aqueles cuja vida é a mais complexa, mais dificultada. Carregando dores que só eu sei, só eu sinto. Né? A imagem até, para ilustrar, tem duas pessoas, a de cá com uma pedrinha bem pequena está falando assim, não aguento mais o peso da vida. E do lado, um outro carregando um pedregulho, aparentemente dando conta do recado. Então, isto é autopiedade. O remorso pode levar a isso. Então, o indivíduo ele se culpa tanto que ele se reconhece, ele tem tanta pena de si mesmo, e isso potencializa ainda mais a estagnação, o ficar parado, o não evoluir, porque eu não sou capaz. Ah, pobre de mim, eu não... Acabou, não tenho chance. Olha o que eu fiz, pelo amor de Deus, fiz de novo, e de novo. Remorso, remorso, remorso. Então o remorso, ele faz isso. Ele prende a gente. Certo? Nós não conseguimos avançar. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, está lá. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. No Evolução em Dois Mundos, André Luiz. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, doenças. Então, além de tudo isso, a consequência, aliás, de tudo isso que a gente está falando, vai se dar na esfera do corpo físico. Os desajustes energéticos, os desequilíbrios do sentimento refletem no corpo físico. E isso é algo que nós estamos cada vez mais vivenciando e motivo de estudos na Associação Médico Espírita e entre tantas outras entidades que se destinam ao estudo da evolução e da reforma íntima. Então, é um colapso da consciência, através do qual forças negativas, sombrias, se insinuam. Eu não estou falando de obsessão ainda, não vamos entrar nisso, mas eu estou falando de forças negativas nossas, influenciando o nosso campo energético, provocando bloqueios que, com as devidas predisposições, se transformarão em doenças, mais ou menos graves, de acordo com o merecimento, de acordo com as predisposições, como eu disse, né? De acordo com aquilo que a gente escolheu para as nossas encarnações. Então, há uma consequência funesta para o nosso corpo físico.
Emmanuel, Pensamento e Vida. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Essa frase daria para um estudo de um mês, tranquilo, lá na Associação Médico Espírita, né, para a gente estudar. Porque veja bem, a noção da culpa, primeiramente, existe culpa, existe a noção dela, eu me considero culpado, com todo o séquito das perturbações consequentes do remorso, da autopiedade, da estagnação, né? Da autopunição. Vai agir com reflexos incessantes, martelando a região do corpo ou da alma que corresponda àquela atitude errada. E a gente vê na literatura espírita diversos exemplos disso. Né? Indivíduos que desenvolvem doenças ou malformações em regiões do seu corpo ligadas a atitudes cometidas no passado e que ficaram reverberando em sua consciência nos domínios do remorso, martelando reflexos incessantes, gerando desarmonias, doenças, predisposições, por que não, alterações físicas e perispirituais que refletirão em outras encarnações. Isso é regra. Necessariamente, por exemplo, o indivíduo que tem um problema cardíaco fez algo de mal para o coração de alguém em outra encarnação? Não. Não é matemática isso. São tendências. A gente entende isso mais ou menos como quando a gente vê na medicina. Não é nem sempre 1 mais 1 é 2. Existem séries e séries de fatores envolvidos e aqui cabe a individualização. Cada caso será um caso. Porque cada evolução é evolução, tem merecimento, tem intercessão, tem um monte de coisa. Mas o indivíduo que fez o mal para um coração de uma pessoa numa vida, pode muito bem nascer na outra como um cirurgião cardíaco. Ele não precisa ter um problema de válvula para resgatar o erro dele. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então não é uma matemática. Mas geralmente, de acordo com Emmanuel, a área ligada à atitude errada tem uma predisposição. Para vocês entenderem o que eu quero ilustrar. A importância e o impacto, as consequências do remorso. As consequências do remorso. Evolução em 2 mundos, André Luiz. As desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processo de obsessão. Pega tudo o que eu falei e põe a obsessão no meio agora. Aí a gente vai entender o tamanho do problema que a gente está diante. De um simples, entre aspas, remorso. A esmagadora maioria, e isso não sou eu que estou falando, através dos livros, dos espíritos que povoam as regiões umbralinas, estão ali por conta do remorso. Estão ali por conta do remorso. Presas aos próprios erros. Presas às próprias culpas. A autopiedade, a autopunição. Estagnadas por não se verem capazes de fazer algo de bom por tudo de ruim que fizeram. Então, o umbral é uma região que o remorso reina, realmente. E nesse ambiente todo, as ligações espirituais são as mais ruins possíveis. Então, quando a gente comete um erro, mais ou menos grave, e nós, através do remorso, nos estagnamos naquele momento do erro, que já passou, nós também nos estagnamos na onda mental das nossas vítimas, que, se não iluminadas devidamente pelo Evangelho, buscarão as vinganças, cedo ou mais tarde. E encontrarão uma sintonia adequada no nosso remorso, porque nós nos prendemos naquele momento.
Então nós revivenciamos ele contínuas vezes. Então, o assédio, a obsessão se faz presente, com todas as suas consequências. Porque o obsediado, ele pode, e assim o faz, como sabemos, instigar aquele que se sente culpado, com remorso, a se sentir-se ainda mais culpado, ainda com mais remorso, reverberando na sua consciência o erro cometido. Então isso gera um ciclo de culpa, remorso, obsessão, mais culpa, mais remorso, mais obsessão, do qual dificilmente sairemos. Mas há saídas, calma. Não vamos chegar lá. Desequilíbrio emocional, agressividade, desesperança, desgosto, tédio, incriminação no tribunal da própria consciência, depressão. Muitos de nós nos identificamos com esse conjunto de sintomas aqui apresentado. Consequências de uma culpa mal resolvida, de um remorso. Então, quantos de nós nos entregamos ao desgosto pela vida, ao desânimo, falta de esperança, desequilíbrio? Então, nada agrada, a vida não flui bem, as coisas não andam como eu acho que deveriam. Né? Ai de mim, como sofro. E por aí vai. Estagnados. Depressão é uma consequência quase que natural de tudo isso. Mas ainda assim, ainda neste nível, mesmo quando, no nosso grau evolutivo, nós, primeiro, a gente não sabia nem que estava errando. Num segundo grau, a gente sabia do erro, mas continua tocando em frente, não reconhecendo a culpa. Mais para frente, a gente reconhece que está errado. A gente reconhece culpado, mas continua fazendo a mesma coisa, porque não vê consequência e não sente nenhuma coisa negativa com isso. Mais evoluído ainda, vem o remorso, que é a sensação negativa associada à culpa. Ainda nessa fase, é possível fugirmos do processo evolutivo, mesmo com remorso. E quantos de nós não fazemos isso? Erramos, reconhecemos o próprio erro, a culpa, sentimos mal por isso, mas, vamos para frente, paciência, vamos fazer compra, vamos tomar uma cervejinha, vamos sair para uma balada, vamos em frente. Deixa isso para lá, passa, vai passar, e passa, aparentemente passa. Mas o cérebro primitivo está guardando tudo. Está guardando tudo. Daqui a pouco, a Joana de Anjos faz uma definição, não vou antecipar, que define bem isso. Então, o cérebro está arquivando tudo isso. E mesmo com remorso, não quer dizer que eu vou continuar evoluindo. Olha como a gente é difícil. Então, a gente reconhece o erro, a culpa, sente mal por ela e continua no mesmo caminho. Porque até então, isso não gerou nenhuma consequência mais grave. É aí onde a gente vai aprender aquele velho ditado. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Essa sábia professora que nos arrasta forçosamente para frente. Graças a Deus. Porque se não houvesse dor e sofrimento inerentes às nossas escolhas ruins, não haveria evolução. Porque se deixar por nossa conta pelo amor, a gente já viu que a coisa não vai. Infelizmente. Estamos aqui hoje vestindo essa indumentária carnal por isso. Então, ainda assim a gente busca ainda as fugas e engolimos esse remorso, deixamos ele nos porões da consciência. E lá na frente, não raro, quando próximos de nosso desencarne, nós nos lembramos daquela pequena atitude sem importância, tomada há 50 anos atrás, e a gente nem fazia ideia do tanto que aquilo ainda estava fresco na nossa consciência. Estava guardado. Estava oculto, varrido para debaixo do tapete. A
É que o tapete ele vai crescendo, né? Chega uma hora que não tem jeito. E momento de desencarne, momento de retirada desse tapete. E aí a consciência vem. Então não tem fuga. E nós achamos que tem. Materialismo, fugas. No Evangelho de Mateus, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja exposto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás até antes de teres pago o último centavo. Palavras do Cristo. Então, aqui a gente entra já no âmbito da renovação. Então, ficou bem claro, acredito até agora, todo esse aspecto evolutivo, né, de definições e de consequências. Mas e aí? O que temos então a fazer? Né? Cristo traz de forma clara: apressa-te, enquanto ainda podes, e peça o perdão. Entre em sintonia positiva, entre em acordo com o seu adversário, né? A forma como ele traz. Agora, o quanto antes, porque senão vai virar as consequências, que é o que ele coloca. E serás julgado na medida que julgou, na medida dos teus erros. Então, sem demora, não é amanhã, não é daqui a 10 anos, não é isso vai passar. Se o remorso bateu, há uma atitude que tem que ser feita. E uma delas, forçosamente, na maioria dos casos, é o perdão. Se eu falei que a imensa maioria dos espíritos, nas regiões umbralinas, ali estão pelo remorso, muitas delas se libertariam dali se tivessem o perdão, se perdoassem. Mas continuam presas nesta armadilha. E aí vem uma pergunta interessantíssima. Mas só o perdão será suficiente? Apenas o perdão da nossa vítima, daquela pessoa a quem a gente ofendeu, daquele grupo de pessoas, daquela comunidade, enfim, só o perdão é suficiente? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai falar: todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene mental. Então, olha que interessante. O perdão ele é necessário, é fundamental? Muito. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Sem ele, não avançamos. Se não perdoarmos, não avançamos. Ficaremos presos numa culpa, num remorso, num passado que não nos levará a lugar algum, como a gente já viu. Mas ele não é suficiente. Necessário, porém não é suficiente. Torna-se essencial o reparo. O reparo. De acordo com a culpa que foi feita, com o erro, com o desequilíbrio gerado. O reequilíbrio é fundamental. Tanto quanto ou mais do que o perdão. Então, André Luiz, ele é bem claro nesse exemplo, que é o que eu havia mencionado no slide anterior, não é a Joana de Andes, é nesse slide, é o André Luiz que fala isso daí, que é como os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina. Então, isso que representa o que a gente faz com a culpa, com o remorso nas nossas encarnações, né? A gente acha que supera, se distrai, o lodo, a poeira baixa, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 50 anos, mas é a piscina que aparentemente está limpa, na hora que mexer, um simples movimento suja tudo.
turva tudo. E aquilo que a gente achava que tinha superado era o lodo, no fundo, esperando o momento, né, para emergir. E André Luiz fala, à medida que a gente evolui, que é o que ele está falando, nos acentue o devotamento à higiene mental, na medida que evoluímos, nós observamos cada vez mais o nosso lodo e nos preocupamos em extingui-lo por completo. Então, o perdão é suficiente, mas o reparo, ele é fundamental. E aí a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Temos que caminhar nesse sentido. Se o perdão é necessário, o auto-perdão, então, é fundamental. É fundamental. Certo? E Joana de Ângeles, através de Valdo, nos diz, o auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Ponto. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Sem o auto-perdão, não há tranquilidade emocional. Para ninguém. Aparentemente pode haver, mas não há. O lodo está lá. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. É interessante como ela coloca dever. É pesado. Todos temos o dever de nos perdoarmos, né? O auto-perdão. Dever, não é escolha. Se você não fizer isso, você não avança. O auto-perdão anda de mão dada com o auto-amor. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a mim mesmo, próximo, Deus. Então, auto-perdão e auto-amor, mãos dadas para a nossa evolução. É impossível evoluir sem isso. Então, nós temos o dever, diz a Joana de Ângeles, de nos auto-perdoarmos. Buscando não errar de novo. É a eterna busca. Nossa, chama evolução, reforma íntima. Desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. O remorso que nos constringe, né, nos amarra. E ela segue. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. E eu friso, seja qual for a gravidade do ato infeliz. Não tem tamanho esse negócio. Ah, não, mas o ato que eu fiz, Rodolfo, você não faz ideia. É pesado demais, você não tem coragem de falar. Não importa, não importa. Seja qual for a gravidade do ato infeliz que você cometeu, que nós cometemos, é possível a reparação. É óbvio. Já pensou se não fosse assim? Ah, não. Atos a partir de tal gravidade são impossíveis de ser reparados. O indivíduo está condenado para o resto da existência. Não tem jeito. Ué? Como? Então não importa a gravidade do ato. Não importa. É possível. E é possível desde que o indivíduo queira, esteja disposto a fazê-lo. A partir de que momento que se coloca disposto a fazer, mesmo antes de atingir o objetivo, as coisas já melhoram emocionalmente. Percebam isso. Então, eu me reconheço culpado, remorso, autopunição, mas de repente eu falo, não, peraí. Eu preciso sair desse ciclo aqui. Eu vou me perdoar. Poxa, eu sou filho de Deus. Eu me amo. Eu me perdoo. E eu quero reparar. Quero fazer o bem. Mesmo antes de começar o trabalho, a sensação dessa posição espiritual já é libertadora. É leveza. É leveza. E vocês veem como não só o perdão é suficiente, que muitas vezes a gente pede o perdão e continua se sentindo culpado.
Mesmo que a pessoa te perdoe, não é isso? Então, você vê, a pessoa te perdoou de coração, ou nem se ofendeu, às vezes, com aquilo, com aquela atitude, com aquela fala, com aquele erro. Mas você está se culpando tanto que mesmo ela falando, eu te perdoo, você continua com remorso. Porque você teve o perdão, mas falta o auto-perdão. Então, o auto-perdão é mais importante, talvez até, do que o perdão. Se a gente for analisar com essa devida profundidade. E a gente acha que o perdão, às vezes, é suficiente. E continua sentindo remorso. E pede perdão 1, 2, 3 vezes. Mas não, já te perdoei. Esquece, segue em frente, vai fazer. Não, mas vem cá, deixa eu te trazer um suco, deixa eu te fazer um agrado. Na ânsia de se sentir livre daquele remorso. Mas não está já na vítima, porque a vítima já superou, já seguiu em frente. Agora é contigo, meu amigo. Agora é contigo. A desarmonia e o erro que você cometeu, você não cometeu só para aquela vítima, você cometeu para o universo. E isso tem que ser reparado. Essa desarmonia é sua. Tá? Então, a gente vê duas diferenças importantes, avançando então nos nossos conceitos. Ou a gente fica com a culpa e com o remorso, lembrando aqui as definições, ou a gente assume a culpa e adota um sentimento de responsabilidade. E por definição no dicionário, responsabilidade é o dever de arcar pelo próprio comportamento, sensatez, capacidade de responder pelos seus próprios atos. Então, diante da culpa, do erro, eu tenho o caminho do remorso e eu tenho o caminho da responsabilidade. Né? Não preciso nem dizer qual que é o mais adequado para que a gente avance em nossa evolução. Mas o remorso, refriso, como falei lá atrás, ele é importante. É o start. É o momento no qual o nosso espírito sofre pelo erro cometido. Se não tiver esse momento, o grande erro é nós estacionarmos ali. Estacionarmos no remorso. E há espíritos que atravessam centenas de encarnações estacionados na culpa e no remorso. Ou vidas inteiras, falando apenas dessa encarnação. Vida inteira. Né? Porque parou por ali. Reconheceu a culpa, remorso, na hora da reação, parou. Então, Emmanuel, Consolador, o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que procede ao esforço regenerador. Então, essa é a sequência correta. O remorso, inerente à culpa. O que é o remorso? O sentimento ruim, né? Inerente à culpa do ato, do erro cometido. Prepara o arrependimento. E este é a energia para o esforço regenerador. É o start. Né? E ele segue. Choque espiritual de características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação direta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores maiores na jornada para Deus. Sem o remorso, não vai. Mas só com o remorso, também não vai. Entendem? Então, é necessário. Mas é necessário avançar mais nessa sequência evolutiva. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. E aí a gente entende, passagem de André Luiz, se não me falha a memória agora o livro, talvez alguém me ajude a lembrar, mas é uma passagem na qual André Luiz, com um outro assistente espiritual de uma colônia, chega nas divisas da mesma e avista uma senhora pedindo socorro, pedindo para entrar, né, na instituição.
E o mentor, o André Luiz, tem aquele ímpeto, né? Ainda não tem a sua visão aguçada, né? Seu sentimento. E o André Luiz já, nossa, mas nós não vamos acolher, meu Deus do céu, essa senhora, o que é isso? E o mentor fala, não é a hora, não é. Mas como? Tá? E aí o mentor ensina ele a enxergar, né? E ele, então, percebe os pontos negros, né? Daquela senhora. Alguém me ajudou a lembrar o livro aí? Nossa, que vergonha. Até tomar água. Nosso lar, eu sabia, gente. Ele então vê, né? E o mentor, ele explica, né? Ó, tudo tem sua hora, né? Então esse espírito não está pronto. É o que isso aqui, ó. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. O próprio André Luiz, quanto tempo levou no nosso lar, para ele fazer uma prece sincera, né? Talvez de arrependimento, talvez, né? 8 anos. E quando ele fez, o que aconteceu? Imediatamente veio o auxílio. Só estava faltando isso. Então é exatamente o que Emmanuel está falando aqui. É um choque espiritual de característica profunda, esse remorso. Essa mulher, desse exemplo que eu dei, ainda estava na fase da culpa, sem arrependimento, sem remorso nenhum pelo que tinha feito. Estava usando de uma máscara, né, na ocasião, na cena, para tentar entrar, né, se dizendo, né, não me lembro bem ao certo, mas com características que na verdade não tinha, evolutivas. E ela é desmascarada, então, com simples perguntas, né, que ele lança, ela logo se entrega. Me parece que ela tinha uma clínica de aborto, é isso mesmo? Algo nesse sentido. Então, espíritos que estão lá no umbral, assim, e nós vamos para lá, viu, gente? Não estou separando a gente deles, não. Nós somos lá no futuro. Ligados à culpa, mas sem nenhum remorso. Não tem como ajudar. Só o tempo. Vão ter que esperar pela dor, pelo choque espiritual de características profundas, que é o interstício para a luz, através do qual o homem recebe a cooperação direta dos amigos do invisível. Então, às vezes, a gente estranha, né, os mentores, os espíritos que vêm em auxílio, mas vai deixando aquele pessoal para trás. Fala, nossa, mas isso é falta de amor? Não, a gente é muito pequeno para entender. Eles sabem a hora certa, né? Não adianta. Então, seguindo. Joana de Ângeles, o que ela nos diz? Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Depois que cometas um erro e tenha consciência de que errou, começa a reabilitação. Ela pode parar por aí e voltar para o zero, se a gente quiser. Se a gente se distrair, máscaras. Nada de entregar-se ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função, qual que é a função do arrependimento? De conscientizar-se do mal feito. Só para isso que o arrependimento serve. Só. É o que ela está falando para a gente aqui. Conscientizar. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Parece de extrema simplicidade para mim, porém de extrema dificuldade na nossa aplicação, no nosso dia a dia. Mas este é o caminho. O arrependimento é um sinal, e não a vida em si. Ele é o sinal necessário, ele prepara o campo para a nossa reação, que pode ser positiva ou negativa. Queiramos que seja para o bem, no sentido de reparar o mal feito, né? Não se contentando com o simples perdão ganhado, né? Mas buscando a reharmonia do erro causado. Obras básicas, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo 7, primeira parte, Código Penal.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, quais são, eu gosto sempre de inverter o texto para entender melhor, quais são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta? Arrependimento, expiação e reparação. E reparação. Né? A gente inverter, a gente entende até melhor. Então, a reparação, ela não deve ser necessariamente e exclusivamente direcionada para a vítima direta do nosso erro. O mal, o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu tenho oportunidade, e eu tenho que me lançar ao trabalho no bem, para corrigir a desarmonia que eu causei. Só isso, e nada mais vai me trazer a tranquilidade definitiva de consciência. Só isso. Nada mais. Não é nem o perdão que eu tiver, que é importante pedir, mas não é só isso. E não é nem o auto-perdão também só. Porque eu posso muito bem pedir perdão, ser perdoado, falar assim, também não sou de ferro, né? Sou humano, pô, eu errei mesmo, me perdoa. E amanhã está lá de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Né? Então não adianta. Se não lançarmos-nos, e espíritos vêm nos dar esse exemplo todo santo século, ao longo dos milênios, se não trabalharmos no bem, essa é a mensagem do Evangelho. É o cérebro superior que tem que puxar o resto, e não o inferior que tem que segurar a nossa evolução. O superior é isso, é o trabalho, é o cérebro intermediário que Calderara nos ensinou, agindo, construindo o futuro, e não preso ao passado. Remorso é passado, trabalho é presente, libertação é futuro. Para finalizar, são 2 slides que trazem uma mensagem. Espera aí, não é para vocês lerem ainda não. Do Emmanuel, fundamental para a gente entender as consequências positivas de tudo isso que a gente tem concluído. Então ele fala, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que fantástico isso daqui. Olha que fantástico. Então, no momento de colhermos as consequências negativas de nossas atitudes, se nos encontrarmos nesse momento diante da justiça divina, trabalhando pelo bem, de forma sincera e devotada, a misericórdia divina fala, não, suspende a punição desse indivíduo, por tempo indeterminado, porque ele está trabalhando no bem. Essa é a misericórdia de Deus, e ela é infinita para aqueles que sabem buscá-la. Então vejam a importância da reação e do trabalho. Né? E, quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. Já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento,
para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Vou até parar aí para a gente pensar no que ele falou. Depois a gente continua. Então, se no momento oportuno, onde não tem jeito, você vai colher aquilo que você plantou, por mais que você tenha se renovado, o que manda a misericórdia divina? Aqueles a quem você ajudou, depois de ter superado a culpa e o remorso, se convertem em seus advogados e vão interceder por você. Não, ele errou sim, mas ele salvou a minha família num outro momento, ele me ajudou, ele fez o bem. Então, espera, a pena dele não pode ser a mesma do que a daquele que não fez nada para a renovação do mundo, para a melhoria, né, da desarmonia criada. Então, a misericórdia divina manda que essa pena, e ele coloca, seja amenizada ou suprimida. Está aqui, ó. Pode ser até suprimida, por mais grave que seja o nosso erro. Então, podemos resgatá-lo com amor, com trabalho. Se for devidamente feito, com desprendimento, com alegria, nós podemos nos livrarmos das consequências, né? Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, essa mensagem, chamada Perante Jesus, diz o seguinte: por mais grave que seja a nossa falta, por mais feio que seja o nosso ato, não podemos estagnarmos na culpa e no remorso. Temos que buscar o caminho do perdão, do auto-perdão e do trabalho, resgatando com amor e reharmonizando o mundo dentro daquilo que nós, irresponsavelmente, fizemos. É isso que eu tinha para trazer. Obrigado a todos.